Olá, olá, meus caros, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula. E o que a gente está fazendo aqui é falar sobre temas que a gente precisa ter em mente, de temas que a gente precisa desenvolver durante a faculdade para poder aproveitar da melhor forma possível os 5 anos que a gente tem para se formar. E não é para se formar de qualquer jeito, a gente quer se formar o melhor jurista que a gente puder. Então, especificamente hoje, a gente vai falar sobre tempo. Mas a gente não vai falar sobre qualquer tempo, a gente vai falar sobre aquele tempo que nos falta. A gente vai falar sobre a falta de tempo. E se isso pode nos impedir, pode nos atrapalhar, pode assim fazer com que a gente não consiga impulsionar nossa carreira no direito. Então, hoje a resposta que eu vou te dar é se é possível a gente buscar mais, a gente fazer mais, mesmo que a gente não tenha muito tempo sobrando ou não tenha tempo. E eu já ouvi histórias de tudo quanto é jeito sobre essa questão do tempo, sobre a gente não ter como, e eu vou falar sobre isso hoje. Mas antes de mais nada, quero te falar para tu ter aí do teu lado a tua aguinha, o teu café. Já faz 2 dias que eu não tomo café, que o meu estômago não tá muito bom, então assim, eu estou em abstinência de café, é verdade, mas a água pelo menos tá aqui comigo do meu lado. E também pega um bloquinho aí, ou um papel e uma caneta, para que tu possa escrever aquilo que tu pegar da nossa aula de hoje. Aqueles pontos que tu vê que tu pode aplicar na tua vida, tá bom? E aproveita também, se tu estiver no Instagram, e compartilha a nossa aula aqui nesse aviãozinho com todo mundo que tu puder, para que essas pessoas venham, que elas possam nos ouvir, para que elas possam estar aqui com a gente, para a gente seguir falando. Eu já compartilhei no YouTube, vocês podem também compartilhar. Beleza, professora, vamos lá então. A gente está falando aqui, gente, já faz dias, e já, na verdade já faz meses, já faz muito tempo, sobre a ideia de se impulsionar a sua carreira no direito durante a faculdade. Seguido, eu recebo perguntas dos alunos que me falam: eu não entendo, professora. Eu entendo o que é, mas eu não entendo como fazer. E aí, gente, é o seguinte: impulsionar a tua carreira no direito significa que tu vai te desenvolver o melhor jurista que tu puder. Isso significa que tu tem que buscar atividades, que tu tem que buscar experiências para além da sala de aula. Ou seja, além de estudar, passar nas provas, passar nos trabalhos, além de fazer isso, além de fazer o básico, tu tem que ir além. Tu tem que buscar te desenvolver naquelas habilidades que vão te fazer ser um jurista melhor depois, porque a gente está pensando no agora, mas é óbvio, a gente está pensando no teu eu profissional. Aquele lá que vai estar com o canudo na mão, que vai querer encontrar um trabalho, que vai querer passar num concurso público, que vai querer passar em alguma seleção de um mestrado, de um doutorado, cada um tem as suas ideias. Mas a gente tem que pensar nisso. Então, hoje eu estou professora no terceiro semestre. Hoje tu tem que pensar quais são as habilidades que tu precisa desenvolver. Quais são os pontos que tu precisa fortalecer. Como que tu tá aí na tua fala oral, né? Como é que é? Tu consegue te comunicar? E na forma escrita, como é que tu escreve? Tu escreve direitinho? As pessoas te entendem? Tu sabe argumentar? Tu consegue conectar as ideias? Como é que tá o teu conhecimento de matéria mesmo? Tu tem alguma matéria que tu te destaque, que assim, as pessoas percebam que tu é diferente, te enxerguem como uma autoridade naquilo? Eu vou falar com fulano porque ele entende daquele assunto ali. Como que tá a questão da tua independência, que eu acho que é um dos pontos mais importantes. Tu consegue aprender por conta? Tu consegue se desenvolver? Assim, tô em dúvida e agora vou aplicar, vou pesquisar, vou resolver ou não. Isso é importantíssimo, gente. Tem que saber se virar. Como que tá o teu networking, a tua rede de contatos, né? As pessoas que tu conhece, as pessoas que tu fez amizade profissional mesmo. Tu tem esse tipo de contato ou nada, não fez nada disso? Como que tá a tua imagem, por fim? As pessoas conseguem te enxergar, mesmo como estudante, como um profissional, no sentido de, eles têm, mesmo que tu esteja na faculdade, as pessoas te sentem uma pessoa séria, sentem que podem confiar em ti, às vezes até no estágio. A pessoa, ela sente que pode confiar em ti, mesmo que tu não seja, né, advogado ainda. Então, tudo isso tu tem que desenvolver e tu tem que construir durante a tua faculdade. Mas, prof,
Como é que eu vou fazer isso se eu trabalho e eu tenho estágio e eu faço um monte de matéria e eu tenho que cuidar da minha família e eu tenho que limpar minha casa e eu tenho que isso, e eu tenho que aquilo, eu quero me exercitar, eu quero ter uma vida saudável. Eu não tenho como. Para mim, professora, não dá. E aí, gente, que é o ponto central da nossa conversa de hoje. Sempre que a gente falar de tempo, as duas respostas principais. Ou a pessoa diz que tem, porque ela quer, porque ela dá um jeito, ou ela diz que ela tá sem tempo. Óbvio, né? Ou tem ou não tem. Mas o que que eu percebo? Não tem um estudante que me fale que tá, nossa, 100%. E nem profissional também, tá? Se tu é daqueles que fala que tá sem tempo para nada, isso me confirma que tu é um estudante de direito, tá? Só me confirma que realmente tu tá na faculdade, porque a faculdade, só a faculdade por si, ela já nos deixa um pouco louca, né? É muita prova, trabalho, muita leitura, aula efetivamente, né? Daí os professores inventam moda e fazem isso, fazem aquilo, e a gente que se vire nos 30 para dar conta de tudo que tem que fazer. Então, assim, não ter tempo é a resposta padrão. É o que todo mundo fala. Olha, eu não tenho tempo. Prof, eu queria, mas eu não tenho tempo. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquele outro. E aí, meus caros, é o seguinte: o detalhe é que quando aparece alguma coisa que a gente quer fazer, né? Quando é algo que a gente tem muito interesse, a gente dá um jeito. Olha que coisa, né? Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. É, mas agora surgiu uma oportunidade aqui de tu fazer uma viagem para o Caribe. Será que essa pessoa não arranja um tempo? Ah, mas é que daí é diferente, né, professora? Que daí é uma viagem diferente. Teria motivos para eu conseguir tempo. Então, isso quer dizer que tu tem tempo. Tu só não tem vontade ou prioridade. Talvez o tempo que tu não tem para fazer algumas coisas é porque tu não quer fazer aquelas coisas, ou porque tu não acha que ela seja tão importante para ti, entende? Talvez é isso. É muito provável que seja, porque quando a gente quer de verdade uma coisa, a gente dá um jeito de encontrar um tempo para fazer ela. E assim, né? Eu também não sou boba, não vou dizer que é diferente, que não é diferente a gente arranjar tempo para lazer e tempo para estudar. É óbvio que é muito mais prazeroso, é muito melhor a gente viajar, a gente poder olhar um filme, olhar uma série. Mas o ponto central aqui, gente, é o seguinte: se eu consigo arrumar tempo para assistir uma série na Netflix, eu tenho tempo. Talvez tenha outras questões aí, talvez tu esteja muito cansado, talvez tu esteja precisando espairecer, sabe? Talvez tenham outras questões, mas não vai ser o tempo o real problema, a real dificuldade. Então, eu sei que é até ruim ouvir isso, porque, ai, professor, tu quer que eu seja um robô, então? Eu vou ter o tempo que aproveitar cada minuto da minha vida para ficar estudando, para ficar tentando melhorar e crescer, para eu não tenho direito a ter férias? Claro que sim. Mas, gente, eu vou te dizer outra coisa. Primeiro, é claro, a gente tem que ter a prioridade. Não, eu quero, eu acho importante, eu vou me desenvolver. E outra, eu falo isso e eu sei que quem está aqui são pessoas selecionadas, de verdade. Porque nem todo mundo quer ouvir esse tipo de coisa, né? Muita gente acha que isso é bobagem, que é balela. Mas se tu realmente para e pensa um pouquinho, se tu te preocupa com o teu futuro, não é nada de balela, não. É a gente realmente focar naquilo que a gente quer. E outra coisa, às vezes, pode ser que as pessoas ao teu redor falem que não é importante, falem que isso não é isso, que não há. Meus colegas, professora, eles acham que é perda de tempo ficar fazendo coisas além da faculdade. Eles ficam me perguntando o que, que eu estou ganhando com isso. E, gente, toma cuidado com quem tu ouve, porque se aquela pessoa não chegou num patamar acima do teu, se ela não alcançou o sucesso, se ela não realizou os sonhos que tu quer realizar, ou os sonhos dela, que também podem ter, né, precisava de tempo e de esforço, não escuta. Tem que tomar cuidado para quem tu dá ouvidos. Agora, tu não pode também ficar o tempo inteiro te vitimizando, né? Então, quando a gente entende que a gente quer alguma coisa e quando a gente realmente coloca aquilo como prioridade, nós temos a tendência em dar um jeito de conseguir fazer.
sabe? Quando, aqui a Nath está falando, quando a gente sabe o porquê que a gente está fazendo isso, é mais fácil da gente seguir fazendo. Se tu não tem um caminho, se tu não tem um objetivo, se tu não tem um sonho, é claro que os 5 anos da faculdade, eles parecem meio, sabe? O que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô lendo isso? Por que eu tenho que fazer essa prova? Ai, que saco, eu não gosto desse assunto. Mas se tu tem na tua mente que tu quer chegar em algum lugar, que tu tem um ponto para onde tu vai caminhar, as coisas ficam mais fáceis. Elas fazem mais sentido. Então, assim, quando a gente fala dessa questão de tempo, tu vai ter que ter a tua prioridade. Tu vai ter que definir o que tu quer. Tá, prof, mas isso aqui ainda tá muito abstrato. Porque eu quero impulsionar minha carreira, eu quero me construir como jurista. Mas o que eu tenho que fazer? E aqui, gente, tem pelo menos 2 pontos que eu quero te trazer. Primeiro, e aqui acho que é um problema que eu falo de mim, mas acho que eu vou dizer que assim, 99% de nós temos. A gente tem dificuldade em estar presente. Então, eu sinto que eu, muitas vezes, estou fazendo um negócio, estou fazendo aqui uma coisa, mas estou pensando na morte da bezerra. Estou pensando em outra coisa ao mesmo tempo que eu estou aqui escrevendo, que eu estou aqui lendo. Eu estou resolvendo uma coisa aqui, mas eu já estou pensando na frente. E eu tenho a impressão que a maioria de nós é assim. Então, quando a gente é assim, está fazendo uma coisa, está pensando em outra, não consegue estar vivendo ali aquele momento, a gente não aproveita nem o agora nem o depois. Então, olha, se tu tem pouco tempo, tem que aprender a aproveitar o pouco tempo que tu tem. Mas se tu não conseguir efetivamente estar ali, aí não tem como. Então, digamos que tu vai ter 10 minutos por dia, no teu dia que tem 24 horas, tu selecionou, tu determinou que tu vai ter 10 minutos por dia para fazer tal atividade, para ler um artigo, para entender sobre um assunto, para buscar sobre determinado tema, certo? Então, tu tem que estar realmente vivendo aqueles 10 minutos. Tem que estar realmente focado naqueles 10 minutos. Mas, prof, é pouco tempo 10 minutos. É melhor do que nada. É melhor um pouquinho por dia do que nada por dia. E se tu conseguir ter a disciplina para manter estes 10 minutos, no final de uma semana, vai ser bem mais do que 10 minutos, né? 7 vezes 10. 1 hora e 10. No final do mês, vão ser algumas horas que tu dedicou. No final do ano, quanto a gente não consegue fazer com minutos bem focados? E aí que é o pulo do gato. Não importa se teu tempo é escasso no dia a dia. O importante é que tu consiga usar bem aquele tempo. Usar bem os minutos que tu tem para fazer o máximo que tu puder. Porque fala sério, no estágio lá, quem faz estágio ou quem já trabalhou, trabalha 8 horas, estagia 6 horas. Mas muitas das coisas a gente podia fazer muito mais rápido, né? Por quê? Porque tem sempre aquela hora que tu tá, sei lá, que não funciona, ou que tu fica 1 hora fazendo uma coisa muito básica, porque tu tá num modo lento, ou porque tu tá desconcentrado, ou porque tu tem que ficar refazendo porque tu tá errando. Quando a gente foca, aquele tempo rende. E é isso que a gente tem que ter em mente. Prof, eu tenho pouquinho tempo. Não importa. O importante é tu conseguir efetivamente estar aproveitando aquele tempo. Tá, mas como é que eu faço se eu tenho assim tão pouco ou eu nem consigo ver a professora 10 minutos? Tu vai ter que te organizar, tu vai ter que te planejar. Gente, eu sou muito fã, já faz um tempo, da gente ter uma rotina, da gente ter mais ou menos, os horários que a gente vai fazer as coisas, da gente ter planejado o nosso dia, ter planejado a nossa semana. Porque quando tu tem horário para as coisas, é quase que natural, tu vai fazer aquilo, tu não vai pular, tu não vai fugir. A vontade vem, mas tu consegue segurar. Então, ter a organização, tu vai te organizar lá no teu domingo, vai organizar a tua semana, vai ver tuas tarefas, vai organizar tuas atividades, para que tu consiga fazer, para não chegar na hora e falar, ai, mas é que agora eu tenho mais coisa, é que agora eu tenho outra coisa para fazer, é que agora surgiu aqui uma coisa, eu não vou. Porque se a gente começa a todos os dias, a cada momento, simplesmente criar desculpa para não fazer, é óbvio que tu nunca vai ter tempo. É óbvio que tu nunca vai conseguir impulsionar a tua carreira. Tu não consegue te organizar, tu não consegue te focar para estar ali
realmente? E outra coisa importantíssima que vem junto com isso, tu precisa também ter o apoio das pessoas que estão ao teu redor. Eu tô falando mais daquelas pessoas que moram contigo, tá? Se tu mora com alguém, se tu mora com os teus pais, com irmão, com tio, cachorro, tem colegas, divide apartamento, divide a casa, enfim. Tu tem que ter apoio dessas pessoas para que tu consiga manter também a tua rotina. Então, por exemplo, quando tu tem um horário fixo lá, que tu sabe que é teu horário de estudo, e todos os dias é aquele horário que tu tá estudando, é muito mais fácil para as pessoas te respeitarem e conseguirem te apoiar nesse sentido. Não, a minha mãe sabe que todos os dias de tal hora a tal hora é o meu horário de estudar. Ela sabe disso. Se ela não entendeu ainda, eu vou bater tanto nessa tecla que vai chegar um ponto que ela vai saber. Ela vai entender. Não é para me incomodar neste momento, eu estou estudando, tá? Da mesma forma, as outras pessoas que convivem contigo. E ter essa rotina, gente, também vai te facilitar ter outro ponto, porque o primeiro ponto é a gente estar mais presente, é a gente aproveitar melhor o tempo. O segundo ponto, ter uma rotina e aprender a dizer não. Aprender a escolher aquilo que realmente te importa, aquilo que vai te ajudar. Então, se a gente para pensar que quando a gente não diz não, quando a gente diz sim para tudo, a gente está dizendo não para a gente, começa a cair uma ficha. Se tudo que me pedem eu faço, se tudo que os outros precisam eu vou lá e socorro, eu largo as minhas coisas para fazer o que eles estão pedindo, que momento que tu vai ter para ti? E é claro que eu não estou falando de uma emergência, de uma situação específica, mas tem situações em que a gente fica o dia resolvendo o problema dos outros, resolvendo coisa dos outros, fazendo coisa para as outras pessoas. E eu vou te dizer uma coisa: se está no teu quarto estudando, é mais difícil que a tua mãe vá bater na porta lá para pedir para tu jogar o lixo para fora, tá? Agora tu tá ali, zanzeando pela casa sem fazer nada, a ideia é que a pessoa tem que tu não tá fazendo nada, daí ela começa a te pedir para tu fazer coisas também. Então, antes que alguém me crie desculpa, minha mãe me bota no trabalho o tempo inteiro e eu não posso dizer não, eu tenho certeza que se tu começar a colocar na tua rotina ali, o teu horário de estudo, tu começar a fazer tuas coisinhas do jeito que tu tem que fazer, com o tempo, as pessoas ao teu redor também vão entender que tu tá focado naquilo. Mas, professora, eu, assim, tenho família, tenho meus filhos para cuidar, o meu parente, o meu pai, ou minha mãe, e eu trabalho. É uma rotina muito cansativa, tu não sabe o que é isso. E aí, meus caros, eu acho que eu já contei aqui, mas no período do meu doutorado, eu estudava em outra cidade, em uma cidade que era 4 horas mais ou menos da minha cidade natal, então eu tinha que viajar para as aulas que eu tinha que assistir. Eu ia um dia, o único dia que eu não dava aula nas faculdades, eu era professora, eu ia viajar para ter aulas, então eu dava aula segunda, terça, quinta e sexta, de manhã e de noite ali. Terça de madrugada, terça para quarta pegava um ônibus, ficava de madrugada viajando, aí chegava lá, tinha que ficar em restaurante porque não tinha nada aberto, era muito cedo, tinha aula o dia inteiro, voltava do meu doutorado, eu chegava em casa 11 horas, meia-noite, no outro dia eu dava aula às 7h30 da manhã. Isso era toda semana. Foi um período terrível. O doutorado ele costuma levar 4 anos, tá, gente? Então, pensem que tipo, é quase como se fosse uma graduação. Eu tive menos tempo dessa loucura, porque eu consegui fazer meu doutorado em menos tempo, depois eu passei um tempo fora também. Mas eu sei muito bem o que é se dividir entre 1000 atividades. Eu não me lembro se eram 7 ou 9 turmas que eu dava aula, em 2 universidades que eu dava aula. E eu era aluna, eu tinha que fazer trabalho, eu tinha que fazer prova, essas coisas todas. Então, como é que eu dava conta? Dando. Por quê? Porque eu sabia que eu ia ter um benefício no final. Eu ia conseguir o meu título de doutora, isso ia facilitar a minha vida. Isso ia fazer com que mais para frente eu tivesse mais tempo. Então, olha, se hoje tá ruim porque tu tem falta de tempo, porque tu te divide entre muitas coisas, mais do que qualquer pessoa, tu tem que saber o valor do tempo. Se tu sabe como é ruim não poder ter tempo para fazer outras coisas, tu tem que entender que enquanto tu estiver na faculdade, se tu fizer o teu melhor, tu vai ter um futuro melhor para ter mais tempo também.
Então, quem sofre hoje com falta de tempo tem que saber valorizar o tempo. Então, quando tu está impulsionando a tua carreira no direito, quando tu está te construindo um melhor jurista, também é com foco em, daqui a 5, 6 ou 10 anos, estar em um momento melhor. Ter um trabalho, ter condições de ter um trabalho, ou o que for que tu escolha fazer na tua vida, e que tu tenha tempo para poder descansar, para poder olhar teus filmes na Netflix, para poder estudar, para poder fazer tudo. Sem essa correria que é bem puxada, certo? Então, gente, nós temos que ter claro, é falta de tempo ou é falta de prioridade? Porque eu vou te dizer, pouco tempo não pode ser desculpa. 10 minutinhos por dia já podem te fazer crescer muito. Principalmente se tu começar isso no início da tua faculdade. Porque tu vai ter 5 anos e a tua vida vai seguir depois da faculdade, né? Tu vai ter mais tempo para seguir melhorando. Só que quando a gente começa sabe, entrar numa tristeza, num vitimismo, a gente entra num estado que as coisas não vão mais. Então, por exemplo, eu mesmo me cuido muito, tenho que me cuidar, nem sempre dá certo, né? Mas quando as coisas não funcionam como a gente quer, a gente começa a entrar num estado de decepção, que é o quê? Aquela minha expectativa foi frustrada e não era para ser assim. Tá errado, não era para ser assim, era para ser diferente, era para ter tido isso, era para ter conseguido aquilo. Só que quando a gente vai entrando nesse tipo de pensamento, quem está decepcionado, quem está triste, quem está chateado, não trabalha bem, não produz. Não, tu não consegue estudar se tu tá ali no fundo do poço, se a vida tá horrível, se tu tá triste, sabe? Ou então tu estuda daquele jeito que eu falei, pensando na morte da bezerra. Tô aqui chorando, mas tô lendo, tô marcando meu marca-texto aqui no livro. Poxa, será que é o melhor? E é claro que a gente vai ter vários momentos, né? O nosso humor, a nossa vida. A vida, ela tem altos e baixos. Mas quando a gente se permite ficar por muito tempo nesse, nessa tristeza, nessa decepção, porque não era para ser assim, porque eu mereço mais. Então, usa isso para fazer algo de bom para ti. Ai, professora, mas isso, mas aquilo. A gente sempre vai ter desculpa, tendência a ter historinhas que a gente se conta. Então, eu não vou estudar hoje e eu vou ver um filme porque eu tô chateado e tal, tal, tal. E tudo bem, de vez em quando pode acontecer. Mas a gente tem que tomar cuidado para isso não se tornar rotina, porque aí sim, tu vai usar sempre o teu tempo da forma errada. Tu vai usar sempre o teu tempo com algo que não vai te fazer crescer, certo? Então, assim, talvez tu esteja pensando, não, prof, é que eu sou diferente, eu tenho muita coisa, eu tenho tal e tal dificuldade, eu tenho tal e tal problema. Tudo bem, tudo bem. Agora, para pensar que todo mundo tem. Todas as pessoas vão ter as suas dificuldades. Todas as pessoas vão ter que, digamos assim, superar algumas coisas. Algumas pessoas têm questões físicas, questões emocionais, questões psicológicas, sabe? Todo mundo tem. O que que tu pode fazer então para na tua vida, independentemente dos outros, para na tua vida melhorar aquilo? Tu precisa de ajuda, tu precisa de alguma coisa, tu precisa de apoio das pessoas que estão ao teu redor, tu precisa te planejar melhor, te organizar melhor. É claro que a vida ela é cheia de, ela é composta por vários elementos, né? A gente está falando hoje do tempo, mas existem outras coisas que a gente tem que considerar. Agora, se a gente aceita que eu não tenho tempo mesmo, para mim é difícil, eu não consigo, tu nunca vai conseguir mudar. A gente não pode aceitar essa premissa de que para mim não dá, eu não tenho tempo, eu não consigo. Até porque, mais uma vez, falando de tempo, sempre que é algo que a gente realmente quer, a gente dá o jeito. A gente encontra o tempo. E não adianta. Fala aí algo que tu gosta muito de fazer e que tu arranjaria tempo. Pois é. Por que para isso tu arranja e para outras coisas tu não arranja? Então a gente tem que ficar atento para não se enganar, para não ficar criando desculpinha, tá? Porque é meio do ser humano isso. A gente começa a criar histórias para a gente poder fazer o que a gente quer fazer e não fazer o que tem que ser feito. O que a gente não pode fazer então? A gente não pode aceitar essa ideia de que não tem tempo. Tu sempre lembra que talvez tu esteja te contando uma historinha. E lembra que tem coisas que tu acharia tempo para fazer. Então,
Vamos aceitar que não é o tempo o problema, são outras coisas que a gente tem que resolver. Ou porque tu não quer e tudo bem. Eu não quero mudar isso, eu quero ficar aqui. Aceita, tudo bem, é o que tu quer. Ou porque tu não tá afim de encarar, não tá com vontade de fazer o que tem que ser feito e tudo bem. Mas aqui o dolorido, né? O que dói é que sempre que a gente não consegue mais colocar desculpa no outro, aí é a gente, né? Aí tá com a gente a responsabilidade. Porque é tão fácil falar que não tem tempo, mas falar que tu não quer, não, eu não quero aprender isso, eu não quero melhorar isso, eu não quero usar o meu tempo para ler, para estudar. Quando a gente admite isso, a gente está falando, eu não me preocupo com o meu futuro. E eu vou colher os frutos do que eu estou fazendo hoje. Então, é muito mais difícil, é muito mais dolorido a gente botar a culpa na gente mesmo, a gente assumir a responsabilidade. Mas é melhor, porque pelo menos assim tu não vai estar vivendo num mundo de conto de fadas, num mundo de faz de conta. Se tu aceita, se tu entende que tu quer o que tu não quer e tu aceita as consequências, pelo menos tu tá sendo um adulto. Tu tá fazendo o que tu tem que fazer, que é determinar o que tu quer e assumir as consequências daquilo. Agora, se eu posso te dar um conselho, na minha percepção, a gente tem que tomar as rédeas da nossa vida. Quando a gente assume as responsabilidades, até parece que a gente fica mais leve, porque não, eu assumi que não é o tempo o meu problema é falta de vontade, o meu problema é medo, o meu problema é que eu não quero. Tudo bem. Então, assumimos, mas assume também a rédea. Não, eu vou parar de dar essa desculpa do tempo, porque na verdade eu percebi que é só uma mentirinha minha. Eu vou dar um jeito de me organizar, eu vou dar um jeito de buscar apoio das pessoas que estão ao meu redor, que podem me guiar. Eu vou dar um jeito de ter uma rotina para que isso funcione melhor, certo? Então, gente, isso são questões que a gente tem que ter em mente. Nem todo mundo está preparado, nem todo mundo está pronto, né? Eu entendo isso, mas quanto antes tu começar a tomar essa consciência, antes tu vai conseguir também mudar os rumos daquilo que não está tão legal. Quanto antes a gente poder assumir, melhor. E aí eu quero te passar aqui, vamos reiterar aquilo que a gente falou na aula de hoje, que são os passos para aquelas pessoas que acham que não tem tempo. Acho que a primeira coisa é parar e pensar, realmente, se é ou não é ter tempo o problema. Será que realmente me falta tempo, ou me falta vontade, ou me falta comprometimento, ou me falta prioridade? Tá bom, pensa aí nisso. Mas primeira coisa, depois disso, ser mais presente. Precisamos exercitar, estar ali onde a gente está. Se tu tem só 10 minutos para fazer alguma coisa, 20 minutos, eu tenho 10 minutos para ler um artigo. Aproveita aqueles 10 minutos e faz com o melhor que tu puder. É normal que a gente perca o foco depois de certo tempo, né? É normal, a gente começa a desviar, né? Se distrai. Agora, é bem mais difícil se distrair em 10 minutos. Se tem pouco tempo, pelo menos usa isso a teu favor para poder ficar focado no que tu está fazendo. 10 minutos que eu vou usar bem, que eu não vou ficar enrolando, que eu não vou ficar pegando o celular, que eu não vou ficar me distraindo. Primeira coisa, então, seja mais presente. No momento que tu decidiu que tu vai fazer, esteja fazendo aquilo, porque esse tempo vai render. É melhor 10 minutos focados do que uma hora enrolando, fingindo que está estudando, fingindo que está fazendo as coisas. Segundo, obtenha apoio das pessoas ao teu redor. Delegue, né? Se tem outra pessoa que pode fazer aquilo naquele momento que tu precisa de fazer outras coisas, passa para outra pessoa. Cria a tua rotina a ponto de que os outros te respeitem, sabendo que é o teu momento de pesquisar, que é o teu momento de estudar, que é o teu momento de estar ali melhorando aquilo que tu tem que fazer na tua vida, estudando, aprendendo, crescendo. Tenha essa rotina, porque os outros, depois que eles entendem, eles tendem a seguir. Agora, se nem para ti isso é claro, como tu espera que as outras pessoas te respeitem? Como tu espera que a tua mãe não fique te pedindo coisa a cada 5 minutos? Por quê? Se tu tivesse ali aquela rotina de estudar, talvez eu não fizesse. Mas como tu mesmo tá um pouco confuso e não é organizado e não tem rotina, aí dá tempo para tudo, né? E, gente, uma coisa que eu falo muito sobre isso, até hoje na nossa aula eu nem falei tanto, mas tu tem que te planejar, tu tem que ter organizado, tu tem que ter tempo para as coisas.
Porque assim, quando chega a hora de fazer aquilo que tem que fazer naquele tempo que tu programou, teu cérebro já está mais preparado. Não, às 8 horas da manhã, depois do meu café, é a hora que eu vou sentar e que eu vou ler. Não, tal hora é a hora que eu vou fazer tal e tal coisa. Ter programa. Ter programa no domingo, inclusive. Claro que tem coisas que saem do controle, tem dias que não dá certo como a gente quer e tudo mais, mas é com este controle possível que as coisas vão sendo realizadas. Que tu consegue chegar lá às 8 e fazer porque está programado. Porque todo dia tu faz isso. Então, a gente também vai entrando num certo caminho, né? Agora, tu tem que fazer, tu tem que querer. E a nossa mente, ela é muito assim, ela fica nos enganando, a gente tem que estar atento a ela. Porque sempre ela vai criar algumas historinhas pra gente deixar de fazer as coisas, sabe? Então, ó, não te deixe enganar. Vai lá, te organiza, comunica para as pessoas que teu horário vai ser aquele para fazer tal atividade. E mesmo que tu tenha 10 minutos, faça. Mesmo que seja pouco tempo, faça, porque é melhor 10 minutos por dia do que nada. Esperando o momento perfeito. Não, é tal época eu vou ter tempo, e aí vai passando o tempo. Ontem eu estava ouvindo uma aluna falar, né? A gente acha que sempre vai ter tempo na faculdade. Aí tu quer começar uma coisa e tá, o semestre que vem vai estar melhor. Aí chega o semestre que vem, tem um monte de coisa para fazer, tu não consegue. Aí, não, mas então o próximo semestre, tu vai enrolando e vai enrolando. Chega no final da faculdade, tu não fez o que devia ter feito, e aí bate o arrependimento. E eu falo aqui para não acontecer contigo. E infelizmente eu sei que vai acontecer com muita gente. Talvez daqui a 1, 2 ou 3 anos vocês venham e me mandem mensagem, prof, aquilo que tu falou lá no dia 18 de janeiro de 2022, bah, tá fazendo todo sentido para mim agora. Que pena que eu não ouvi naquele dia. Mas não é essa a ideia. A ideia é que tu escute, aplique, melhore, faça o que tu pode fazer para evitar isso. Certo? Então, gente, seja mais presente. Aproveite cada minutinho, certo? Obtenha apoio das pessoas que estão ao teu redor. Te planeja, te organiza, que as coisas vão ficando mais tranquilas. Pelo menos parece que está tendo algum controle sobre as coisas quando a gente consegue se organizar. Beleza? Então, eu posso, professora? É possível eu impulsionar minha carreira se eu não tenho tempo? É possível eu ter essas atividades extras? É possível eu realizar pesquisa? É possível. Mas tu vai ter que tomar cuidado, vai ter que te planejar, vai ter que te organizar e vai ter que segurar esse bichinho aí que fica te dizendo para ficar olhando bobagemzinha na Netflix o tempo inteiro, tá? Tem que ter um certo foco. O foco é algo que a gente não consegue manter por muito tempo, mas olha que perfeito. Tem só 10 minutos, mantenha 10 minutos no foco, que isso vai te ajudar demais. Certo, meus caros? Muito obrigado por quem me acompanhou hoje. Um beijo